Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, indagou da espiritualidade a respeito das chances que nós, seres humanos, teríamos para vencer as nossas más inclinações. A resposta que obteve foi a seguinte: se vocês tiverem uma vontade poderosa, vocês podem conseguir tudo aquilo que desejarem. É fácil a gente superar as nossas fraquezas, os nossos vícios, as inclinações infelizes da nossa personalidade. Certamente que nós não vamos encontrar facilidade. Se não fosse difícil, o Senhor teria dito que pela porta estreita passaria uma multidão. Mas Ele nos afirmou: olha, são muitos os que são chamados, mas poucos entrarão pela porta. Quando se referiu a essa dificuldade, estava Ele querendo nos chamar a atenção justamente para o fato de que é muito difícil a gente lutar contra a gente mesmo. E os espíritos superiores, que codificaram a doutrina dos espíritos, eles, durante toda a sua manifestação, por toda a obra, eles falam constantemente de que a vida é uma escola onde nós temos que aprender as lições de convivência, que nós precisamos nos relacionar bem com o nosso próximo, aprendendo a suportar os personagens que Deus colocou ao nosso lado. Nós não estamos casados com as pessoas erradas. Nós não recebemos os filhos errados em nossas casas. Nós estamos vivenciando a experiência que Deus programou para nós. E nós temos que sair bem dessa experiência. Nós não podemos deixar a vida tirando uma nota baixa nesta escola. No Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, Jesus faz referências a um fogo e a uma espada que ele teria vindo trazer aqui na terra. São palavras até estranhas para quem não conhece a doutrina espírita, porque não dá para compreender por que ele diz: não julgueis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque vim separar o homem, colocando-o contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos dos homens serão seus domésticos. Os inimigos serão aqueles que estão dentro da nossa casa. Eu vim trazer fogo à terra, diz Jesus. E que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho que ser batizado num batismo, e quão grande é minha angústia até que ele se cumpra. Vós cuidais que vim trazer paz à terra? Não vos digo eu. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra seu pai, a mãe contra a filha, e a filha contra sua mãe, e sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. Estranho. Como Jesus vem dizer: olha, eu vim trazer desentendimento. As outras religiões não conseguem compreender isso, porque não tem explicação se a gente
olhar a vida pela ótica nihilista. Quer dizer, pensando que só tem uma vida. Não tem sentido o que ele diz aí, eu vim trazer guerra, eu vim trazer desentendimento. O que seria essa guerra? O que seria esse desentendimento? Por que umas pessoas iriam ficar contra as outras? Só a doutrina espírita vem trazer esclarecimento para nós. E vem falar desta guerra que se trava entre aquilo que é velho e aquilo que é novo. Uma guerra que acontece nos relacionamentos e, acima de tudo, uma guerra que acontece dentro do nosso próprio coração, dentro do nosso espírito. Falamos muito aqui de paz, falamos muito aqui da necessidade de se conseguir um equilíbrio para a gente poder sobreviver neste mundo. Primeiro, paz pessoal. Nós temos dois tipos de paz: a paz do indivíduo e a paz da coletividade. A paz individual é aquela que cada filho de Deus precisa trabalhar para poder conseguir. E se nós não tivermos homens que têm esta paz pessoal, nós não vamos ter nunca a paz coletiva que nós almejamos. A paz pessoal, ela é necessária para que a gente possa se relacionar bem com pessoas com quem nós convivemos dentro da nossa família e na sociedade onde nós vivemos. Essa paz nós temos que buscá-la. Não há alegria verdadeira, não há segurança, não há verdadeiras condições de sobrevivência num mundo tão inóspito quanto a terra deste tempo, para quem não conquistar esta paz de espírito. E só ela pode nos ajudar a viver uma paz coletiva, que também pode ser vivida no âmbito familiar, no âmbito de uma cidade, de um país e mesmo entre as nações. Percebem como a paz parte do indivíduo? Ela não parte de cima para baixo. A base da pirâmide são as pessoas, são as individualidades. São essas individualidades que precisam ser trabalhadas para que cada indivíduo encontre este equilíbrio e os homens possam viver como irmãos. Quais são os obstáculos para nós encontrarmos a paz pessoal e coletiva? Os principais obstáculos para se encontrar a paz pessoal e coletiva são as muitas maneiras dos homens enxergarem as coisas. Cada pessoa vê a vida por sua ótica pessoal. Quando eu falo vida, eu falo de valores, de interpretações, eu falo de trabalho, de ganhos, de educação. Cada indivíduo tem a sua maneira de ver a vida e interpretar as coisas. Ora, se cada um vê pela sua ótica, como é que nós podemos encontrar uma paz que sirva para todos? O que é que falta para nós? Falta um referencial que seja comum às pessoas. Referencial. O que é referencial? Quando nós estamos tratando de uma ciência exata, química, por exemplo, nenhum indivíduo que tem um mínimo de bom senso não vai lá no laboratório juntar elementos variados para ver o que vai dar conforme o seu entendimento. Não é verdade? O sujeito pega o quê? Ele pega os manuais de química, ele já estudou, ele sabe o que é que ele pode ajuntar para conseguir uma coisa ou para conseguir outra. Isso chama-se referencial. E podemos aplicar os referenciais a qualquer departamento da vida humana. Mas quando se fala de conduta, nós não temos referenciais.
Porque falta ao homem um referencial verdadeiro de vida, um referencial que possa ser comum a todos. O referencial humano vem do quê? Da nossa educação, daquilo que as pessoas disseram para nós que é certo e que é errado. A gente vai crescendo, os pais, quando dizem, né, ó, isso é certo, isso é errado. Aí a gente vai lá para a escola estudar, aí chega lá os professores dizem isso, diz aquilo. A gente escuta os coleguinhas falar uma coisa, falar outra. Principalmente nesse tempo, né, em que as pessoas não se preocupam com conduta mais, estão preocupadas com formação técnica. Então o referencial humano fica muito pobre. E a gente passa a ter cada um a sua verdade. E uma verdade tão relativa que hoje o que a pessoa pensa, depois da manhã não pensa mais. Antigamente não se dizia que nós podíamos fazer até um combinado no fio do bigode, não precisava assinar papel, que as pessoas tinham palavra. Hoje elas não têm palavra mais. Por quê? Porque não tem referencial. O referencial delas é o que elas estão passando no momento. Vocês percebem qual é a causa da desgraça da sociedade? Não é o governo. Não são problemas econômicos. É a perda do nosso referencial de vida. Os valores nossos estão sendo corrompidos a cada dia. Estão sendo corrompidos. E Deus, que é a grande consciência cósmica, né? Vamos apagar aquela imagem daquele Deus velhinho de barba branca que a igreja nos ofereceu. Vamos acabar com isso. Deus é uma consciência cósmica, incriada, causa de tudo que existe e manutenção de tudo que existe. Essa consciência cósmica, ela vive dentro de nós, ela pulsa dentro do nosso espírito. Estamos ligados umbilicalmente a ela. E ela não quer nos deixar órfãos, ela quer nos dar um referencial para viver bem. Um referencial. E ela tem enviado aqui inteligências para nos falar desse referencial. Querem nos oferecer coisas que permitam nós sabermos com justiça o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado, mas não naquilo que uma pessoa disse. Tem que ser um referencial que esteja ligado às leis naturais. Não falamos aqui com frequência o que são leis naturais, que não tem nada a ver com religião. Religião foi o homem que inventou. Os mestres vieram aqui falar para nós de uma lei que rege o universo. Não tem nada a ver com religião espírita, religião católica, protestante, não tem nada a ver com isso. Os mestres vieram falar aqui das leis que regulam o comportamento das criaturas que pensam no universo. Esse é o referencial de Deus. Mas por que a paz não foi conquistada ainda? Por que nós não conseguimos conquistar a paz? A paz individual. E se não tem paz individual, não tem paz coletiva. Nem na família, nem na cidade, nem no estado, nem no país, nem no mundo. Nós não conseguimos conquistar essa paz por algumas razões bastante óbvias que a nossa doutrina nos ensina. Primeiro, atraso da criatura humana. O espírito humano é um espírito atrasado. Ele é limitado, um espírito novo, imaturo. Não consegue entender coisas que estão além dessa vidinha que ele leva aqui. Vive agarrado na vida. Para ele a vida é a coisa mais importante. Você fala em vida espiritual, ele já pensa numa fumacinha, né, uma nuvem, lá o espírito sentado em cima da nuvem, conversando, sem fazer nada. Imagina, o universo lá de lá, muito mais vida do que aqui. A gente tem muito mais coisas para fazer lá do que aqui. Ocupações, e tantas coisas para a gente desfrutar, e a gente não consegue compreender. A gente fica preso nessa vidinha miúda. Tem gente que fica satisfeito de viver 60, 70 anos. Olha, você viu 70 anos. Mas o que é 70 anos? É nada. Absolutamente. E o homem não gosta nem de ouvir falar em morte. Pode conversar o que você quiser com as pessoas aí fora. Mas quando você leva a conversa para o lado da morte, pronto.
Todo mundo já se zanga. Já olha para cá, olha para lá. Olha, vamos parar de falar nesse assunto, tem uma coisa muito desagradável. A gente está conversando tão bem sobre essa história de morte. Então, o espírito humano é extremamente imaturo, despreparado para aceitar as coisas do espírito imortal. O mundo é um mundo de segunda categoria. Tem 5 categorias de mundo habitado no universo. A Terra é um mundo de segunda categoria. Começou a se engatinhar ontem, né? Imagina uma criança no jardim da infância, é o que nós somos. Tem o grupo, tem o ginásio pela frente, tem o cursinho, depois tem a faculdade, né? Tem um chão para a gente caminhar, a gente está aí começando agora o jardim da infância. Não conseguimos compreender o que Deus quer de nós. Depois, a má interpretação da doutrina de Jesus. E Jesus foi o espírito mais lúcido que veio apresentar a lei natural. O que colocou melhor as leis para nós, sem nenhum adereço. Não precisa de roupa, não precisa de horário, não precisa de lugar, não precisa de ritual nenhum. O culto verdadeiro é o culto do coração. Você não tem que conversar com ninguém intermediário, com espírito nenhum, com guia nenhum. Você tem que falar direto com Deus. Com seu Pai, que é o nosso Pai. É com Ele que você tem que falar. Essa é a doutrina de Jesus. Fantástica. Ninguém pode apontar nada de material na doutrina do Cristo. Nada. Não tem cantoria. Não tem louvores, não tem nada disso. Jesus é simples demais. E ao mesmo tempo profundo demais. Simples para os corações simples. E profundo para aqueles que conseguem entender um pouco mais, um pouco além deste mundo. Então o homem não conseguiu interpretar a doutrina de Jesus, porque não dá para entender a doutrina de Jesus sem conhecer a doutrina espírita. Porque uma completa a outra. A doutrina do Cristo é estranha demais. Como vimos aqui nessas palavras, né, que falam de fogo, que falam de espada, de guerra, de luta. A gente não entende isso, não, se não compreender a doutrina espírita. Outro obstáculo, e o que mais se torna intenso na nossa época, o império das ideias materialistas. O império das ideias materialistas. Nós tivemos um episódio recente, aí todo mundo acompanhou o martírio do nosso governador, né, o Mário Covas, que teve um câncer muito agressivo, né, que levou ele ao desencarne. Então, até uns tempos atrás, quando a gente estava assistindo televisão, a gente percebia os repórteres iam dar notícia, dizer, o corpo, né, do fulano está sendo levado para ser enterrado e tal. E eu estava prestando atenção na nossa famosa Rede Globo, eles dando notícias, dizendo, olha, o governador está sendo enterrado. Mas como o governador? Pois é, o corpo dele que está sendo enterrado. Já mudaram o discurso agora. Já não estão enterrando o corpo mais, é o sujeito. Isso é isso aqui o que acontece, a consequência das ideias materialistas, que resume o homem à matéria. E daí o sujeito querer clonar o outro lá, dizer que não, que tem direito de fazer um outro igualzinho, através da clonagem. Quer dizer, o homem está resumindo as coisas ao mundo material. Cada dia eles estão mais e mais materialistas. É muito difícil a gente encontrar um referencial para viver se a gente não se apegar ao referencial divino. Nós não podemos conseguir a paz coletiva, porque nós não temos como mudar a cabeça de todo mundo, não é? Mas nós podemos conseguir a paz individual, a nossa paz de espírito. Nós não podemos criar o reino de Deus na terra, por enquanto, porque ele vai ser criado, né, daqui mais um tempo. A gente não tem que se preocupar com ele. Na hora certa as coisas vão ser modificadas. Se a gente não pode fazer isso agora, vamos construir esta paz individual dentro de nós. E quando nós nos esforçamos em busca do referencial divino, que são os ensinamentos do Cristo, que nós encontramos no Novo Testamento, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo,
Quando a gente começa a viver o ensinamento, aí começa a aparecer o atrito, começa a ver os obstáculos que se manifestam primeiro nas pessoas que estão à nossa volta, porque a gente começa a mudar a nossa maneira de ser. Aí eles acham estranhos. Dizem que nós estamos ficando fanáticos, que a gente está exagerando. Ora, deixei de beber, deixei de fumar, estou bem. Mas como? Você deixou de beber? E as nossas cervejinhas? O infeliz está no buraco, é que o outro fica com ele. Eles acham que são todos certinhos e que o outro está ficando louco, mas não é o contrário. Loucos são eles. O outro está sarando. Então, como eles não conseguem ser como ele, ou pelo menos não conseguem se esforçar, né, para ser alguma coisa, então eles dizem, olha, o que você está fazendo não está certo. E nós ouvimos isso às vezes de marido, de mulher, de filhos, de pais, que não deram origem a nós não, viu? O Pai não criou a gente não, o Pai deu corpo para nós e nos criou para esta encarnação. Mas quem deu vida para o nosso espírito é o Pai Celeste. É Deus que é o nosso Pai. Nós temos que buscar então esta paz de espírito individual, ainda que a espada, ainda que o fogo venha fazer o nosso espírito sofrer. E a guerra não é só exterior, não. A coisa fica complicada quando dentro de nós começa a haver uma guerra. Porque nós temos conceitos dentro de nós que são milenares. O que nós achamos da vida não é só de conhecimentos adquiridos nessa encarnação, não. Em todas as encarnações que nós vivemos. Aí é hora da gente começar a mudar o nosso mundo interior, para a gente ter a paz de espírito. A paz individual, a gente tem que trabalhar esse mundo interior nosso. Olhar para dentro do nosso eu, para ver de verdade quem é que nós somos e o que podemos fazer para nós podermos melhorar. E aparecem os atritos. A gente começa a ter conflitos dentro do nosso espírito. Eu começo a melhorar, vou bem uma semana, daí a pouco vem aquela cobrança do homem velho. Ah, mas deixa disso, você vai desse caminho aí, a gente estava tão bem, não é? E tem pessoas que se entregam novamente à vida que tinham e se perdem. Outros perseveram. Outros adquirem aquela fé, aquela força que se referiram os espíritos. Se você tiver fé de verdade, vontade, você consegue. Você não consegue só melhorar moralmente, não. Você consegue tudo que você quer, se você quiser. Se você tiver aquela fé poderosa, a que se refere à espiritualidade. Então, o primeiro passo nosso, meus irmãos, o primeiro passo é construir essa paz pessoal, a nível pessoal. Nós almejamos a paz a nível coletivo, junto da nossa família. É o segundo passo que nós vamos dar. Depois, como terceiro passo, a coletividade. Não adianta querer arrumar o mundo se nós não arrumar a gente primeiro. Não vamos inverter a ordem das coisas, não. Ah, eu quero ter tranquilidade na minha família, eu quero viver bem com meu marido, quero viver bem com a minha filha, com a minha esposa, quero viver bem no meu trabalho. Ali em casa a coisa fica, é tudo do avesso, dá tudo errado, dá mesmo. Porque sua casa está derrubada, você que não percebeu. Como é que faz para arrumar? O primeiro procedimento nosso é buscar a paz individual. Se você não estiver disposto, olha, pode parar, não vai acontecer nada. Os espíritos vão dar uma forcinha para arrumar lá o ambiente em casa e tal, mas não vai durar, entendeu? É uma questão de tempo, daí mais alguns dias tudo vai para o buraco de novo. Buscar esta paz é a nossa meta. Uma vez fortalecido o nosso espírito, e a gente leva alguns anos, viu gente? Não é uma coisa assim de semana que vem está tudo bem, não. Não é assim, não. É um trabalho que nós temos que construir com o tempo. Lendo o Evangelho, meditando, participando das palestras, tomando passe, observando a vida,
né, fazendo um pouquinho daquilo que determina o Evangelho. Um pouco, não precisa nem virar santo, nada disso. Mas dá uns passos no caminho do bem. Alguns passos já são suficientes para a vida começar a ser modificada. Então, uma vez conquistada um pouco de paz pessoal, aí a gente vai começar a levar essa paz para a família. Vai começar a conquistar a esposa, o esposo, os filhos, trazendo-os em busca do referencial divino. Nada de deixar que o referencial humano seja o guia dos nossos filhos. Por quê? Vai deixar as crianças entregues ao mundão? Não, vamos trazer as crianças para cá. Os filhos. Devagar, não precisa ter pressa. Se quiser vir muito depressa também não vai dar certo. Vamos usar inteligência. Primeiro, vamos fortalecer a nós. Depois, vamos trabalhar para fortalecer a nossa família. E depois fazer o que for possível para viver bem com todas as pessoas. Levando aquilo que nós pudermos para ajudar quem vive na ignorância. Porque nós somos o sal da terra. Não diz o Evangelho isso? O que é o sal da terra? Olha, que você sabe, você tem a obrigação de passar para frente. Se Jesus te ajuda através da sua doutrina, por que você não vai ensinar os outros? Por que você não vai passar para frente essa mensagem? Você vê um irmão, tem um parente seu sofrendo, envolvido com vício, com a vida toda enrolada, os negócios não dão certo, aquela confusão, a doença que aparece aqui, acolá, filho envolvido com droga. Pois ajude o sujeito, olha, vai buscar uma ajuda na casa espírita. Vamos comigo ao templo, vamos orar juntos, vamos participar. Essa reunião que nós fazemos aqui, com todo mundo participando, tem uma força imensa, isso chama assembleia. Isso tem uma força fantástica para ajudar quem está sofrendo, mas muito grande. Nós podemos, se quisermos, curar doenças, podemos afastar espíritos maus, transformar a vida de pessoas que vêm aqui, que estão perturbadas. É uma força nossa, não é minha não. É a nossa fé que faz Deus se manifestar dentro do nosso coração e de maneira coletiva. Torna-se aqui um organismo, um espírito que ajuda as pessoas que vêm aqui. Então por que nós não vamos fazer isso? Nós vamos fazer e temos de fazer. É o testemunho vivo nosso. Agora nós não podemos, meus irmãos, viver envolvido com o referencial do mundo, né? E ficar aqui perguntando por que a vida está dando errado. Eu estou dando tudo errado, dando tudo errado. Sim, mas e aí, o seu referencial qual é? Você continua lá fora, envolvido com o mundão. Nós colocamos aqui uma citação, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na abertura. É uma citação de Sócrates, né? É uma coisa belíssima. O sujeito viveu lá uns 500 anos antes de Jesus. Imagina esse sujeito pensar uma coisa maravilhosa dessa. Sócrates era muito profundo. A alma se perturba e confunde quando serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigem, como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Olha o que ele está dizendo. Olha, quando uma pessoa vai julgar um objeto, alguma coisa que está acontecendo, e se apega aos valores materiais, a pessoa fica insegura. Porque esses valores, eles mudam de uma hora para outra. Veja o que esse homem está dizendo. 500 anos antes de Cristo. Você vai fazer alguma coisa, você pensa no mundo material, naquilo que o mundo acha, você vai fazer uma coisa inseguro. Porque essas coisas hoje são, amanhã deixam de ser. Não é verdade? Veja como casa o ensinamento de Sócrates com a doutrina de Jesus, com a doutrina dos Espíritos. É uma só verdade. E ele prossegue aqui, ó. Em vez disso, quando o sujeito contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto quanto tempo possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que nós chamamos de sabedoria. Então ele fala, quando o indivíduo volta para o espírito, para dentro dele mesmo, e ele consegue sentir essa essência, ele quer ficar ali, porque isso é uma coisa maravilhosa. E é imortal.
E ele diz, olha, é isso que nós chamamos sabedoria. Então ele fala, olha, tem duas naturezas, a material e a espiritual. Quando você vive baseado na matéria, você sofre porque as coisas hoje são e amanhã deixa de ser. Quando você consegue viver para o espírito, das coisas espirituais, se aproximando de Deus através da prece, da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, das palavras de Jesus, você se sente fortalecido, porque você está fundamentado naquilo que é imortal, naquilo que não vai mudar. E ele diz, isso é sabedoria. Sabedoria que não está no banco das escolas, minha gente. Paz de espírito que nós temos que conquistar. Mas nós temos que achar nas coisas espirituais. Não tem sentido a gente ficar buscando a nossa paz de espírito nas coisas materiais. Vamos vencer esta luta. Jesus veio trazer essa transformação. A gente estava acomodado, sabe? A gente não estava fazendo nada, estava envolvido com matéria, envolvido com os vícios, com os prazeres carnais. Jesus chegou com a sua doutrina e veio trazer para nós um conceito chamado vida eterna. Veio dizer para nós, olha, a vida não é aqui não, a vida é do lado de lá. Eu vim aqui só para chamar vocês para esta vida. Venha participar. E não precisa esperar morrer, não. Comece agora a alegrar-se no Espírito Santo, no Espírito de verdade. Busque este Espírito. Ele está ao alcance de todos nós. Jesus veio assim jogar fogo nesta terra, queimar as coisas erradas, atrapalhadas, que ainda dominam o mundo, mas que não pode continuar dominando a nós. Nós temos que deixar este fogo queimar o que de ruim existe dentro do nosso espírito. Nós temos que deixar esta espada, que é o símbolo da luta, operar em nós as transformações que precisamos para a gente poder ter um pouco de tranquilidade. Chega de fazer de conta. A gente tem que deitar no travesseiro e dormir sossegado, porque a nossa consciência está em paz. Isso é a paz de espírito que nós temos que buscar. E nós não podemos construir essa paz com uma vida de mentiras, uma vida de enganos, uma vida de medo, de incertezas. Nós temos que ter certeza em Deus. Nós temos que saber que seremos vencedores. O que nós queremos é cumprir com as nossas obrigações, sobreviver nesta vida louca que está aí fora. Conduzir os nossos filhos no caminho do bem. Cumprir com as nossas obrigações, ainda que eles sigam um caminho torto, mas nós fizemos todo o possível para que eles pudessem seguir o caminho do bem. Isso é o que importa para nós. É esta a missão do homem na terra. Jesus está nos convidando para que a gente possa buscar um referencial no seu Evangelho. Está ao alcance de todos, homens, mulheres, crianças, jovens. Ele espera que a gente faça alguma coisa para a gente poder conquistar esta paz pessoal. É o primeiro passo para as outras coisas que nós sonhamos.